Olá, seja bem-vindo ao programa Viver pela Fé. No programa de hoje, nós continuamos a acompanhar a campanha com o título A Armadura de Deus, dada pelo apóstolo Jorge Tadeu, presidente e fundador do Ministério Maná. No programa de hoje, nós vamos acompanhar esta palavra dada pelo apóstolo e nós vamos ficar sabendo que sem o conhecimento, sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir vencer as batalhas que são espirituais na nossa vida. O meu conselho é que você continue conosco até o fim e não saia daí. Nós, hoje e sábado, vamos falar sobre a armadura de Deus e podemos já abrir as Bíblias em Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Muito bem. Efésios 6, 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, fique forte em Deus e na força do seu poder. Ou seja, fiquemos fortes nas coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus é que funcionam. E hoje é muito mais fácil acreditar nisto que antigamente, porque tanta pouca vergonha, tanta corrupção, tanta maldade, realmente só Deus. Depois, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é as armas de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A astuta cilada é quando vai tudo a correr bem e de repente acontece um problema. Faz lembrar aqueles filmes de cowboys, quando a carruagem que levava o dinheiro vai muito bem e de repente os índios apareciam, estavam lá escondidos atrás da montanha, apareciam para roubar a carruagem que levava o dinheiro e o ouro. Revesti-vos de toda a armadura, das armas de Deus. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, contra as hostes, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo estava a comparar as coisas com o exército antigamente. No tempo do apóstolo Paulo, os romanos não tinham as armas que existem hoje. Não é? Então ele depois vai descrever estas armas. Agora, antes de entrar mais a fundo nesta área, que é de guerra espiritual, eu quero também falar acerca de dinheiro. Porque o diabo cria um sentimento na sociedade de que a pessoa está limitada àquilo que recebe, ao tamanho do seu salário, da sua reforma, ao tamanho do seu negócio. Em parte é verdade, mas esse pensamento não é mais válido na vida de uma pessoa que entregou a vida a Jesus. E é isso exatamente que o diabo não quer que a gente conheça. Porque
Quando nós entregamos a vida a Jesus, somos feitos uma nova criatura. Somos feitos filhos de Deus. Saímos do domínio de um governo terrestre, onde há corrupção, mentira, onde há problemas, onde há toda a sorte de situações de injustiça. E entramos num governo que é o governo eterno, onde tudo funciona. No governo terrestre, quem está no controle não obedece às leis, mas obriga toda a gente a obedecer. Eles e os filhos e os netos e os amigos é que dominam tudo. E depois chega-se a essa situação onde estamos hoje. Com Deus não é assim. Deus ama a todos de igual. Até diz que Deus ama tanto a si como ama a Jesus. É incrível, não é? Então, por isso é que podemos agora ler o versículo 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, as armas de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. O dia mau é quando a pessoa está debaixo do ataque. Pode ser um ataque de qualquer situação, de saúde, de finanças, de sei lá. E depois começa a dizer assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Está a falar da couraça de proteção junto ao peito que os soldados antigos, no tempo dos romanos, tinham. Não havia aviões, não havia tanques, não havia pistolas, havia setas, havia espadas e eles, quando iam para a luta, vestiam coisas para proteger o corpo e a cabeça com capacete, e um capacete para se defenderem. E hoje vamos lidar com as armas de defesa. E a gente vai ler isto, depois tornamos a ler, e depois diz: tomai toda a arma de Deus, para que tal, havendo feito ficar firmes, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com... versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é a Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porquê que isto é uma arma de defesa? Porque, por exemplo, na área financeira, eu estava-lhe a dizer que o diabo criou na sociedade, e a pessoa, quando entrega a vida a Jesus, ainda vem com esse pensamento errado, de que eu posso viver financeiramente apenas de acordo com o dinheiro. Então o dinheiro manda em mim. Mas é uma mentira, não é a verdade. Continuemos. A couraça da justiça significa, eu estou a resumir, depois vou expandir. Significa que você não é o bom, você não é justo, você não merece nada. Mas, porque Deus o ama, quando você entregou a vida a Jesus, você foi feito santo. Foi lavado dos seus pecados para que Deus o possa abençoar, quando ele não podia. E por isso, se o diabo disser: tu não mereces, é verdade. Por isso, o diabo diz: não mereces, por isso não vais ter. Sim, eu não mereço, mas vou ter, não é por causa da minha qualidade, da minha força, porque eu sou perfeito, mas é porque Jesus, que é o perfeito, comprou tudo para mim. Os irmãos estão a perceber? Portanto, porquê que são armas de defesa? Porque o diabo quer roubar.
roubar-lhe prosperidade, roubar saúde, roubar isto, aquilo, aquilo, e você tem que saber estas verdades. Depois diz, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é que isto quer dizer? Que eles, antigamente, usavam sandálias. Não era muito comum, naquele tempo, as pessoas terem sapatos. Não é como hoje, vai ali e compra um sapato e experimenta, gosta, não gosta, o tamanho. Não, antigamente era feito à medida. Os soldados romanos tinham sapatos porque era gente fina, gente rica. E o sapato é para quê? Para proteger o soldado do caminho. Eu vivi na África Sul. E os sul-africanos gostavam muito de andar descalços. Então, porque eles estavam habituados a andar descalços, tanto o povo negro como o povo branco, eles, desde criança, não se magoam. Têm qualquer coisa nos pés, que estão habituados. Mas você não está. Eu não estou. Então, isto é uma peça de defesa e significa que nós devemos estudar a palavra de Deus. Estamos a falar de escola bíblica. Estamos a falar de ler, estudar livros, estudar a Bíblia. Porquê? Porque se você estudar, você fica informado. Se você não estudar, é fácil do diabo enganar. É fácil você aceitar a derrota. É fácil você não resistir ao diabo porque acha que é normal. Continuemos. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Antigamente, eles usavam um escudo, podia ser redondo, podia ser retangular, era feito de ferro ou de madeira, e então eles punham assim para se defender contra as espadas e contra as setas. E o escudo da fé é uma peça muito importante, porque se você tiver um escudo fininho, de papelão, qualquer seta que o diabo envie e que seja um demónio anão, pequenino, com pouca força, doentinho, qualquer seta dessas fura o escudo da fé. E ao furar o escudo da fé, vai atingir a si. Então, eu posso criar um escudo de fé mais grosso. Como? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, porque fé vem, diga fé vem, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, gera-se no seu espírito, que é o que você é, um espírito. Você não é a carne. Você não é aquilo que se vê ao espelho. Tá vendo? Quando você morrer, você sai desse corpo e vai para um sítio. Continua a ser você. E quando a gente se vira, a gente se conhece. Mas aqui na terra precisamos desse escudo. Continuemos. Tomai o capacete. Tomando o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando o capacete da salvação. O capacete da salvação é uma peça do soldado romano. Era um capacete para ele estar protegido. Na área da cabeça está protegido de setas e até da espada. E hoje fala do quê? Fala da mente. Mente é o campo de batalha. É lá que se travam grandes batalhas, mesmo quando o crente não sabe. O diabo é um campeão a mentir, a enganar, a dizer coisas falsas, para que, se a pessoa acreditar numa mentira, vai falar a mentira, vai fazer a sua vida de acordo com essa mentira e não vai ter sucesso.
vai ter fracasso. Então, este capacete é uma arma de defesa. Você está a defender os seus pensamentos. Quando se trata, depois tem a última, depois tem mais, mas a seguir fala da espada do Espírito. Esta é uma peça de ataque, a espada do mundo do Espírito. É com a espada do Espírito que Jesus lutou contra o diabo. Consiste em dizer um versículo bíblico dizendo: está escrito. Quando Jesus foi atacado pelo diabo no deserto, ele não lutou fisicamente, não andou ao murro, não insultou, ele apenas dizia: está escrito. Por isso, no Apocalipse, quando João estava na ilha de Pátonos, que é na Grécia, bem ao lado da Turquia, e Jesus lhe apareceu-lhe de uma forma diferente. Ele tinha o cabelo branco, olhos lançavam chamas estilo laser, e a boca tinha uma espada. No lugar da língua tinha uma espada, que tinha 2 fios, ou 2 cortes, 2 lâminas. Uma é para cortar, matar o que é mau, outra é para dar vida, falar vida. Então, daí que nós ensinamos na nossa igreja que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas também eu, como soldado, eu posso decretar morte às coisas do diabo, aos planos do diabo. Mas posso decretar vida à nossa vida, à nossa família, e daí vai. Então é uma espada. E é com o está escrito que nós vencemos. E não há a mínima hipótese do diabo poder defender-se. Não há defesa possível. Agora vamos falar outra vez das armas de defesa e principalmente desta arma que é da mente. A mente é o campo de batalha, é onde o diabo atira mentiras. O diabo, ele está aqui na Terra há muitos anos, sabe muitos truques, e quando ele consegue que uma pessoa acredite numa mentira, estilo, Deus não existe, estilo, eu posso fazer o que quiser porque Deus tem sempre um cantinho para mim reservado lá no céu, Deus nunca cura, ou seja o que for. Se a pessoa acredita em mentiras, o diabo não vai gastar muito mais tempo consigo, porque a pessoa já está amarrada a uma mentira, já está derrotado. Tem como que uma corda, não é? Amarrada, já está amarrado. Mas quando nós ouvimos a palavra, estudamos a palavra e decidimos acreditar, ficamos libertos. Por isso que o diabo detesta que a gente aprenda a palavra. Por isso ele, quando a pessoa começa a vir à igreja, ele ataca a pessoa, basicamente, de 2 maneiras. Com tribulações e perseguições. Perseguição é as piadinhas da família, dos amigos, dos colegas. São coisas que as outras pessoas fazem porque estão movidas por demónios. E o diabo não quer que a gente continue na igreja, porque a palavra é que nos vai libertar das mentiras. A ver? E tribulação é quando a gente começa a fazer as coisas de Deus, o diabo causa problemas no início, para ver se a gente pensa, isto afinal não funciona. Está a ver? Então, quando neste estudo de hoje e de sábado, estamos a aprender as armas de Deus, estas armas servem para nós nos defendermos de toda a sorte de manhas
de mentiras, de esquemas do diabo, porque ele quer sempre amarrar a pessoa, roubar a pessoa dos seus direitos, roubar de saúde, dinheiro, família e, se possível, até matar. Daí que Jesus disse: o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E quando aqui o apóstolo Paulo estava a dizer que a nossa guerra não é contra pessoas, ele estava a se referir a que muitas vezes nós estamos a lutar contra pessoas. E daí vem o exemplo que eu gosto de dar, que é do toureiro. O toureiro vai para a arena, naquela festa de tourada, e eu pessoalmente não acho piada, mas pronto, existe. E o objetivo é lutar contra um touro. O touro é escolhido para ser um touro grande, um lutador. E o touro, quando vem para aquela arena redonda, ele tem a mania que ele possa queimando. É porque ele tem mesmo muita força. Humanamente falando, você não consegue vencer um touro. Mas o que é que o toureiro faz? Ele engana o bicho. É isso que o diabo faz, ele engana. Então o que é que o toureiro faz? Tem uma capa vermelha, abana, e grita: olé, olé! E o que é que sucede? O touro está convencido que a capa é que é o inimigo dele. É extraordinário. O touro vai e luta contra a capa. Mas o inimigo dele não é a capa. Onde é que está o inimigo? Está mesmo ali ao lado. É o homem. Olé, olé, olé. E o bicho, em vez de atacar o inimigo verdadeiro, ataca uma capa. E o toureiro, o que é que ele faz? Tem umas coisas, uns petos, não sei como é que ele se chama, e que na ponta tem uma ponta metálica e crava aquilo no corpo do touro, e claro, ele fica magoadíssimo, fica ofendido. Ah é? Vai dar a volta? Agora é que já vais ver. E lá está outra vez o inimigo falso, a capa. Olé, 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 olé. E o animal, porque está enganado, vai lutar mais uma vez contra a capa. E o verdadeiro inimigo é o homem que está ao lado. É isso que o diabo faz. É isso que o apóstolo Paulo está a ensinar. Nós não temos nada que lutar contra pessoas, contra politiquices. Não temos nada que usar de políticas. Não adianta nada. É sempre o mesmo. Não mudou nada. Vou dar um exemplo um bocado chato. Espero não ofender ninguém. Eu sou do tempo do Salazar, em que o Baltasar Rebelo de Sousa, o pai do atual presidente, era governador-geral. Governador-geral era, a seguir ao primeiro-ministro, era a pessoa mais importante. E então havia o governador-geral de Moçambique, o de Angola e daí vai, no Império Português, chamava-se mesmo Império. Ainda hoje, lá no Palácio de Belém, há a Sala do Império. Em vez de fechar aquilo que é uma vergonha, já não temos Império, perdemos, mas lá está. E então, este governador fazia parte do regime. E que regime é que havia naquela altura? Não é só aquilo que lhe falam, que é que não se podia falar e sei lá que mais. Realmente não se podia falar, mas falava-se também. O problema não era esse. O regime, acima de tudo, consistia em que um número muito limitado de pessoas que faziam parte do governo, eles é que mandavam em tudo. E eles é que tinham os negócios de tudo. E usavam-se, naquela altura, do povo de raça negra como escravos.
para eles, o povo negro não era humano. Até tinha um termo. Eram os... não me lembro o nome. Indígenas e autóctonos, ou o que era. E enquanto que, na África do Sul, esta teologia de género, chamemos assim, era ensinada nas crianças, e portanto toda a raça branca acreditava que os negros não eram humanos, podia-se fazer o que quisessem. No nosso caso português, só os do topo é que acreditavam assim. Tanto assim que muitos portugueses acabavam a casar com as pessoas de cor. Mas eles nunca permitiam que uma pessoa de raça negra fosse alguma coisa, mesmo quando, por questões internacionais, alguns iam para a universidade, depois nunca conseguiam ser nada. E daí é que veio o sentimento de injustiça, que foi aumentando, e depois conseguiram fazer partidos para se libertarem da escravatura, depois veio a Rússia para ajudar, e aqueles povos que eram chamados naquele tempo de terroristas, hoje o regime atual chama de extremistas. O Chega não é terrorista, é extremista, mas é a mesma coisa. Então, o que é que essa gente fazia? Usava do povo negro como escravos. Aliás, Portugal vendeu escravos a dar com pau antes até. E você não sabe que antes disso tudo, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, e até antes disso, o povo da raça negra em África tinha uma estrutura muito sólida de sociedade, reis, e eram prósperos. E foram os países da Europa que foram escravizar esta gente, introduzindo estas ideias. Claro, você não ouve essa teoria, porque aqui fala sempre que o povo de raça branca é que é o campeão, os outros não são nada. Mas nem sempre foi assim, foi ao contrário. Engraçado, não é? Para ensinar que o diabo é assim, ele é um enganador. E a pessoa absorve ideias e pensa que elas são verdadeiras. Mas quando vai à Bíblia e começa a conhecer Deus, você fica liberto, afinal ele está-me a dizer mentiras. Por exemplo, a minha mulher é holandesa. E os holandeses não sabem, perderam guerras contra os portugueses. Pensam que ganharam sempre. Porque lá eles não vão dizer, perdemos. Não, eles ganham sempre. Nós também ganhamos sempre. E hoje, no mundo, faz há bastante tempo, há um conceito mundial, na Europa, de que os de raça branca é que são inteligentes. São os únicos capazes de dizer ao resto do mundo como é que se faz. É daí fora. Mas a prova de que não é verdade está nos frutos péssimos. Então o que é que isto tem a ver com os dias de hoje? Quando veio o 25 de Abril, todos os portugueses pensaram, agora vai ser bom. Vai ser uma nova era. Fez-se uma revolução de escravos, e fizeram-se partidos, e fizeram-se uma lei da Constituição em que nós temos direitos, não é só deveres, por aí fora. Passados 50 anos, eu que tenho esta idade, já vim de lá, digo que nós estamos piores. Nós hoje, da raça branca, estamos a ser tratados por este regime do mesmo jeito que aquele regime, daquele tempo de Salazar, tratava o povo negro, igualzinho. Nós somos os escravos deles. Então, este regime, do qual o nosso presidente é filho daquele regime, é gente que veio daquele tempo, são filhos da mãe e do pai, daqueles tipos, que andaram fugidos do Brasil e voltaram para aqui. E foram dar benesses e conquistaram o poder de volta. E só dão aos filhos, aos netos,
Você vai ver, são todos filhos, netos, e ou fazes parte do grupo deles, ou tu não és ninguém, é apenas és um escravo. Portanto, ele não obedece a lei nenhuma. O presidente é obrigado a obedecer à Constituição, e ele sabe a Constituição. Ele foi professor da Constituição. Ele não obedece em nada. Se fôssemos aplicar a lei, ele era preso por criminoso. Portanto, estamos a viver a mesma história, só que agora a escravatura não é contra o povo negro, é contra o povo deles, branco, porque eles é que mandam. A ver? E veja, eles também, desde essa altura, introduziam a católica. Eles massacravam o povo negro, matavam-nos. Quando queriam terreno e o povo, pronto, ali a machama, como eles chamavam, o gado, etc., eles não queriam sair, queimavam-nos, matavam-nos, fuzilavam-nos. E os filhos, raça negra, tinham que assistir para depois dizer às suas gerações e aos outros amigos: ou tu obedeces ou estás lixado. E quem é que ia abençoar essas matanças? Os padres. E o apóstolo não tem medo de dizer isso. Não, porque nós temos bispos que são esses miúdos que tiveram a assistir à morte de fuzilamento por parte do nosso governo, com a bênção do padre. Mas isso você não aprende na escola. Então, estamos aqui, 50 anos depois, o que é que você tem? Uma escravatura. Você não tem onde morar como deve ser. No tempo de Salazar, e olha que até o Mário Soares, que também foi um traidor, mas ele disse: nem no tempo de Salazar havia fome como agora. Não havia falta de casas, não havia falta de hospitais. E agora onde é que está esse dinheiro todo? Está nos hospitais que eles construíram com o nosso dinheiro. E se você quer um privado, só para ir lá mostrar o bebê e pesar o bebê, toma cá 180 euros. Portanto, você tem que saber a verdade. Daí que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora, se você acredita neles, depois não se vai queixar que não ganha o suficiente, que uma casa com 2 quartos custa 1000 euros, que está cheio de indianos, 50 indianos a morar na mesma casa, não é beliche, é tristes. Que eles por que está a queixar-se? Por que é que você vai votar nos mesmos? Não, para mim não faz sentido. 50 anos depois, nem no tempo do Salazar, após isso, durou 50 anos para aquele regime daqui. E é engraçado que os terroristas antigos, hoje o terrorista antigo é o primeiro-ministro, secretário de Estado, de Angola, de Moçambique, etc. E os nossos governantes têm que lidar com eles, mas não gostam, porque são filhos daquele tempo e nunca gostaram desses gajos. É por isso que eles não se dão bem. Mas o regime continua. Eles estão lá no poder para enganar. Mesmo quando um ministro é apanhado com droga em casa, é mínima droga. O outro lá na Madeira é com dinheiros daqui e da lá. Se você aparecer no aeroporto com 1/10 daquele dinheiro, você vai preso. E eles não obedecem a nada, e nada se passa porque os juízes são corruptos. Os juízes são traidores, são dos piores criminosos, porque eles são supostos de nos defender. Portanto, quando a gente fala: o Salazar, espera aí, no Salazar não havia fome. Veja, nós aderimos à CE. Você diz: o que é que isto tem a ver com a lição 2? Tem, porque se você não parar de acreditar nas mentiras, você vai sempre ser enganado, vai sempre andar ofendido, chateado, a lutar contra a capa vermelha, e eles dizem: olé, olé, agora é isto, estás a ver, olé. Eu lembro-me quando foram dizer ao povo português: vamos aderir à CE, porque a partir daí não há mais guerras, nós vamos garantir que não há mais guerras, isto tem que acabar as guerras da Europa, o Hitler foi o demónio pior do mundo. Espera lá, esta CE está a ser comandada por pessoas que não foram eleitas,
Estou a usar o teu dinheiro para a guerra. E não é só na Ucrânia. Sabe onde é que é? Onde é que eles estão a pôr dinheiro? Em Israel. Para a matança de mulheres e crianças em céu aberto. Já foram incriminados nos tribunais como crimes contra a humanidade. Mas nós estamos a dar dinheirinho a eles. Mas falamos de democracia. É só mentiras. Mas nós temos duas coisas. Temos o voto, mas acima de tudo temos a Bíblia. Porque você pode estar, e aqui entra agora o âmago desta lição, você pode estar num sítio, porque isto não é só em Portugal, hein? E haver toda a sorte de problemas, dificuldades financeiras, e daí vai. Mas se você estiver do lado de Deus, Deus não é como os nossos juízes. Deus vai mesmo defender você. Deus não fala e depois não cumpre. Ele fala e ele cumpre. Eles não. Eles dizem que vão lhe ajudar com melhorias, mas é mentira. Deus não, Ele nunca mente. As leis de Deus funcionam sempre. Deus nunca engana ninguém. Deus favorece sempre cada um de nós. Deus resolve sempre os nossos problemas. Eles não, cada vez estamos piores. Quem é que está a perceber? Portanto, o que é que esta lição tem a ver com isto tudo? Absolutamente. Porque o apóstolo dizia assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em Deus e na força dele, de Deus. Revesti-vos de todas as armas de Deus. E as primeiras armas são armas de defesa, para eu me defender contra as mentiras, contra as aldrabices. Como é que o Adão e a Eva caíram e geraram toda esta chatice com o diabo aqui em cima de nós? Porque eles acreditaram na mentira. Está a ver? Mas o que é que Deus diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando estamos a falar do capacete na cabeça, estamos a falar da mente, campo de batalha. Se você conhecer a verdade e decidir acreditar na verdade e decidir usar das leis de Deus, você vai vencer, independentemente de todas as mentiras, esquema, aldrabice que eles façam. Eles podem fazer isso. E muita gente, infelizmente, está a sofrer. Mas você não vai sofrer. Porque você fica debaixo de outro governo, que não é este. Porque você está sentado com Jesus acima desta gente toda. E o teu governador é Jesus Cristo. Então, esta ilustração do touro, para mim me ajuda muito. Porque em vez de estar a lutar contra uma capa vermelha, estar ofendido, chateado por causa... Eles são assim. Sabe a história da cobra? Sabe? Vou contar mais uma vez. A cobra pediu ajuda à zebra. Zebra, deixa-me ir em cima de ti para atravessar o rio. Não, não posso, tu vais morder. Não, eu prometo. Estamos em eleições, eu prometo. É impressionante como é que este gajo do PS e o outro PSD prometem aquilo que eles prometeram antes e nunca cumpriram. É impressionante. Têm uma dentadura falsa para mentir mais. É impressionante. Fazem leis para se beneficiar eles próprios e o primo e o tio e não sei o quê. E depois nunca nada se passa. A ver? Mas você não precisa estar ofendido, nem chateado, nem preocupado, porque você não é disso. Você foi elevado acima, muito acima dessa gente toda.
Eles são um bando de palermas. Eles vão para o inferno. E mesmo quando eles dizem que não acreditam, ainda fazem a figura mais estúpida. É como trogloditas, lá no meio do mato da África, viu um tipo com um telemóvel. E pensou, este gajo é maluco, está a falar para uma pedra. Assim são esses gajos. Porque não veem Deus, não veem nada, está a perceber? Acham que não existe. Eu tinha um colega que começou por me gozar porque nunca viu Deus. E os médicos nunca viram Deus num basturi. Eu disse, epá, tu realmente é mesmo estúpido. Pior que uma porta, porque eu também não vejo os teus pensamentos, então não está lá nada. E ele ficou muito chateado comigo. A ver, depois outro vem-me dizer assim, vi uma história, que aquela história da Bíblia, que diz que o teu Deus, afogou o exército inteiro no Mar Vermelho. Aquilo era um palmozinho de água. Eu disse, glória a Deus, um Deus que consegue matar um exército poderoso, só com um bocadinho de água, ainda é mais poderoso. Aleluia. Olha o estúpido, mano de Palerma. Eu acho que é impressionante. Quando você... Agora eu tenho não sei quantas netas. Já quase perdi a conta. Mas pense bem, como é que um ser nasce e começa logo a respirar, sabe logo mamar? Ninguém lhe ensinou a mamar. Os intestinos funcionam. É preciso ser muito estúpido para não acreditar em Deus. Vê bem, você pensa em levantar o braço. Não precisa de nenhuma maquineta elétrica. Pensa e ele levanta-se. E vai dizer que Deus não existe. É mesmo ser burro para caramba. Não tenho o mínimo respeito por esta gente. A ver? Deus chama, é estúpido. Mas nós temos que estar cientes que o diabo apresenta capa vermelhas. Olé, olé, olé! Para ver se a gente acredita em mentiras. Então agora vamos falar de dinheiro. Qual é a mentira que o diabo gosta de nos apresentar? É a mesma que apresenta ao mundo. Para o mundo é verdadeiro. Para o mundo, o dinheiro escraviza as pessoas. Em muitos países da África, as pessoas normais do mundo podem construir a casa onde quiserem. Podem pescar sem licença. Podem caçar, porque é normal, ela tem que comer. Podem viver sem ter que pedir autorização a ninguém. Ainda sou do tempo que aqui, para ter um isqueiro, era preciso licença. Tens um isqueiro. Onde é que está a licença de ter o isqueiro? E a pessoa acha que isto aqui é que é bom. Não. O que é que eu quero aqui dizer sobre dinheiro? Dinheiro, para um crente, é uma coisa que é o nosso empregado. Se tu entenderes esta lição da armadura de Deus, das armas de Deus, e hoje estou a falar das de defesa, tu tens que entender o que é que Deus diz. Tu tens que acreditar na verdade de Deus e parar de acreditar na mentira do diabo. O diabo vai dizer assim, tu não tens chance, ganhas isso, paciência, é isso que tu tens, está limitado. Isso é verdade para aquela gente que está lá fora. Está debaixo destes anticristos. Está debaixo destes regimes.
Mas quando a pessoa entrega a vida a Jesus, o que é que a Bíblia nos diz? Por isso diz aqui: põe sandálias nos pés, para não te magoares, para tu andares sem te magoares. Estuda, vai à escola bíblica, lê livros, aprende. Tu és outra pessoa. Por fora estás na mesma, mas por dentro tu já não és a mesma pessoa. Essa pessoa que morava aí dentro morreu. Morreu. E nasceu outra. Foi Jesus que pôs lá: és uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. Tu és uma pessoa nova aí dentro. Aleluia. Tu és filho de Deus. É só isso. Deus é o teu pai. Jesus é o teu irmão mais velho. Então, tu não podes olhar para o dinheiro da mesma maneira. O dinheiro não pode te dominar. Tu foste liberto de todas as amarras. Jesus morreu na cruz para tu ser liberto de tudo que amarra as pessoas. Já vamos ver o que é que precisamos fazer para ficar libertos, mas tu tens que acreditar nisto. Ou seja, tu não podes olhar para o dinheiro e dizer assim: pronto, paciência, é isto que eu tenho, é isto que eu... Não dá mais. O diabo adora que o crente pense assim. O diabo não tem muito que se preocupar com um crente que acredita em Deus, já está amarrado. E depois ele fica a lutar e a orar e a pedir ajuda, e o crente vai e luta contra a capa vermelha, e o diabo diz: olé, 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 dá aqui mais uma amarradazinha. O dinheiro é apenas um instrumento que está ao teu dispor para te servir a ti. O dinheiro é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho para Deus te abençoar. Por isso, tu não podes permitir que o dinheiro te escravize. Tu tens saído dessa escravatura. Quem é que está a perceber esta linguagem? Tu não podes continuar a pensar errado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem está a entender? Então, você diz: como é que eu posso ser liberto financeiramente? Pelas leis de Deus. Eu resisto ao diabo e pratico as leis de Deus. Como é que eu pratico as leis de Deus? Eu sei a lei de semear para colher. Quem é que já ouviu essa lei aqui na nossa igreja? Diga amém. Tudo no reino de Deus. Não é aqui embaixo, é lá em cima onde nós pertencemos. É no governo onde nós estamos. Um governo que não precisa de passaporte. Não precisa de ir ao notário. Não precisa de ir tirar uma fotografia. Porque você já tem o selo de Jesus aí dentro e os anjos veem esse selo no seu coração. Bem como os anjos veem o selo do diabo no coração dos outros. Por isso, quando falamos da Páscoa, o anjo da morte viu o selo na porta da casa do crente, que era o sangue do Cordeiro. Os anjos veem o sangue de Jesus no teu coração. Eles não te podem prejudicar, só te podem abençoar. E por isso tu estás por cima e não por baixo. Tu estás por cabeça. Tu és filho de Deus. Filho de Deus não é para ser pobre, não é para estar conformado, não é para estar atormentado. Tu foste liberto. Então tu tens que ouvir e ouvir e ouvir, ter um escudo da fé forte e limpar, lavar a cabeça dessas ideias. O que se passa lá fora não tem nada a ver contigo. Tu não tens de ser como eles. Tu podes e tens de ser diferente. Tu tens direito às bênçãos que Deus deu a Abraão.
Deus manda a cabeça esteja contigo, ao entrar e ao sair, estás por cima e não por baixo. O Senhor manda. Tudo onde puseres a mão, funciona. E estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu tenho a certeza que você que está deste lado foi abençoado com a palavra de Deus dada através da vida do apóstolo Jorge Tadeu. Estamos te esperando no nosso próximo programa, Viver pela Fé.